É como eu falei, galera. Ele tá na Itália, então tá tendo tipo, é uma confusãozinha de horário, mas tô só no aguardo dele aqui. Já falei com ele aqui no privado, entendeu? E aí, estou só no aguardo dele. Esperando. Tem que esperar. Ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar ele por aqui. Convidar aqui. Renato. Pronto. É sim, Lipe, é sim. Olha aí, ele chegou, galera. Falta agora só ele. Renato Lavini entrou. Vou convidar. Tô só no. Oi, 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 oi. Lavini, tudo bem, irmão? Tá dando para me ouvir direito? Estou lhe ouvindo bem, Só estou lhe não tô ouvindo vendo bem. o seu Eu vou rosto. vir aqui. Eu vou vir a câmera aqui, peraí. Pronto. Se Tá você beleza? tranquilo, Desculpa o atraso puder aí. virar a câmera ao contrário, que ela tá de lado, tá? Tá de lado, né? Isso, ao contrário a câmera. Só o celular, virar o celular. Peraí. Pronto. Pronto. Agora não tá me vendo o rosto, Isso, né? isso. Aê, aê, aê. Pronto. Fala, galera, tudo bem? Vamos começar mais um Pods Mister Entrevista. E hoje, para mim, é um Pods Mister excepcional e especial. Renato Lavini. Primeiramente, Renato, eu queria te agradecer a oportunidade que você está me dando para eu trocar esse olhar com você. Iderlan, um grande abraço, não precisa agradecer. Aliás, eu tenho grandes informações ao seu respeito, seus sonhos, seus projetos, e é um prazer muito grande, a satisfação imensa poder participar e talvez, quem sabe, colaborar com o seu trabalho. Boa sorte, estamos juntos. Valeu. Lavini, uma pergunta que eu gosto de fazer a todos os meus convidados. Quem é Renato Lavini? Bom, Renato Lavini primeiramente, é um torcedor do Vitória, é um cara que, na verdade, já milita na imprensa durante algumas décadas, tá? E tem um programa, inclusive, voltado para o torcedor do Vitória. É basicamente isso aí, mas no decorrer da entrevista, o torcedor vai ficar sabendo um pouco mais sobre o profissional, o homem Renato Lavini. Uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Como começou essa sua paixão pelo rádio, né, pela comunicação? Rapaz, isso veio do sangue, viu? Eu digo a você o seguinte, é um sonho de infância. Eu comecei a engatear no rádio com 14 anos de idade, com o saudoso França Teixeira, com José Ataíde Costa. Tá? Isso aconteceu em 1969. Ali eu fazia, na verdade, os dentes de leite da Bahia quando estava surgindo, e França Teixeira teve a visão. Eu terminei aparecendo, tá? E de repente, com minha vontade, com a minha persistência, e aos poucos fui galgando meu espaço no rádio esportivo com 14 anos de idade. O Érico falou aqui, ó.
que você, lá quando ele morava na Ribeira, você entrevistou ele, quando ele remava pelo Vitória. Remador. Eu sempre dei apoio também ao remo, né? Enfim, ao Vitória de um modo geral. Eu fico muito feliz e mando um abraço para o Eric, Ô, Lavínia, pelo reconhecimento. como foi, se você se recorda, a sua primeira experiência à beira do gramado, aquele boom que você... Né? Porque a primeira vez sempre te dá um susto. Sua primeira experiência... Olha, se eu não estou enganado, a nível profissional, fazendo o futebol profissional, eu não lembro o ano, mas foi na década de 70, Vitória e Itabuna, no estádio Otávio Mangabeira Fonte Nova. De muitas alegrias. Muitas alegrias. Ô, eu estou um pouquinho nervoso, né, Lavínia? Porque mais é normal. Fica normal. Ô, Lavínia, qual foi? Não sei se você se recorda ou você teve várias. Mas uma emoção que você teve inesquecível à beira do gramado. Eu vou dizer a você que aconteceu no Maracanã. Vitória e Flamengo, quando Vitória terminou se classificando para ser um dos finalistas do Campeonato Brasileiro de 1993. Um gol, inclusive, de Roberto Cavalo, gol de falta, que está realmente gravado na minha memória e na memória do torcedor do Vitória. Ali, para mim, foi uma grande emoção a nível de torcedor do Vitória. Claro que eu estava trabalhando no Maraca, e contra o Flamengo, Vitória conseguir passar adiante, pô, uma coisa assim, de emocionar. É uma coisa que, depois do jogo, eu chorei muito. Lembro-me que eu me abracei com o saudoso Mané Catanajura, que já nos deixou. Ali ele realmente, a gente se abraçou, choramos de emoção devido à situação e à classificação do Vitória para ser finalista do Campeonato Brasileiro. Agora uma pergunta que eu acho que assim me dá muita curiosidade. Como foi você conciliar, irmão? Ou como é você conciliar essa paixão de ser torcedor e trabalhar na área? Porque a linha, a gente sabe como é, né? É tênue, né? Como foi você conciliar essa paixão pelo Vitória e trabalhar na comunicação? Primeiro é o seguinte, porque quando eu comecei no rádio, uma das coisas que França Teixeira me disse é o seguinte: profissional de imprensa não pode ter time, não pode torcer no microfone. A partir dali, ficou com aquilo na memória. Então, procurei separar o joio do trigo, o meu amor pelo Vitória e o amor pela profissão que eu estava exercendo na ocasião. Então, eu procurei separar. Foi um pouco difícil, tá? Mas, com o tempo, a gente começou a se declarar verdadeiramente torcedor do Vitória. Eu me declarei em microfone sendo torcedor do Vitória em 1987, quando surgiu o programa Grito Rubro-Negro. Porque, e é uma coisa que, né, naquele tempo, hoje não, hoje virou normal, todo mundo fala o time que é, mas a gente sabe que há um tempo atrás era complicado você assumir. Eu acho que você foi um dos primeiros, né, a assumir qual é o time que você torcia na época, né? Eu vou dizer a você que talvez eu tenha sido o segundo. O primeiro foi João Borges da Silva Bogê, jornalista que trabalhava na ocasião no Jornal à Tarde. Bogê, inclusive, ali Bogê, para mim, foi o pioneiro. Depois dali, eu realmente me declarei, na verdade, torcedor do Vitória. Qual foi o maior cara que você falou assim, rapaz, eu estou entrevistando essa pessoa? Qual foi o maior cara que você entrevistou na sua carreira? Foram muitos. Rapaz. Foram muitos, né? Foram tantos.
foram tantos. Bebeto, quando chegou para o Vitória, certo? Aquela contratação que parou a capital baiana, o aeroporto. E eu me lembro da entrevista coletiva ainda no aeroporto, que eu falei assim, Bebeto, my brother, com a sua grande emoção em vir para a Bahia e jogar no Esporte Clube Vitória. E Bebeto, eu conheci Bebeto desde cedo ainda como um atleta juvenil do Vitória. E quando ele veio para ser uma peça importante, uma contratação de peso, eu me aproximei ainda mais de Bebeto. E vou dizer mais, durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, em 94, eu cheguei para Bebeto e falei assim, não, 98, desculpe, 98. Bebeto, my brother, ele estava passando, estava na zona mista, ele saiu com a sua humildade, veio até a minha direção para me dar uma entrevista. E cobrir a seleção brasileira, na época já era difícil, hoje está muito mais difícil ainda. Tá? Hoje está muito mais difícil e Bebeto, com sua humildade, ele saiu da metade do campo e veio até a minha direção e ali realmente quem estava digo assim, no muro da vergonha, né, na cerca da vergonha, porque eu não estava credenciado para o treino, e aí Bebeto veio, e outros profissionais também se aproveitaram e fizeram também entrevista com Bebeto. E lembro-me que até a rádio de uma emissora de Portugal pegou carona comigo. Ô, irmão, eu lembro que quando eu me apaixonei pelo rádio, eu escutava tudo, quando eu era pequeno. E eu lembro que os repórteres, né, de Beira de Gramado viajavam muito. Qual foi um dos maiores perrengues que você já passou, irmão? Você lembra, tem lembrança de um perrengue nessas viagens aí? Se eu não estou enganado... Pronto, eu lembro, sim. Não lembro o ano. Atlético Mineiro e Vitória, lá no estádio Independência, que hoje é Arena Independência. Petkovic jogava no Vitória e teve um quebra-pau tremendo e torcedor da arquibancada jogando urina em mim, no saudoso Antônio Vieira também. Tá? Ali foi uma situação complicada. E no Barradão foi justamente contra a equipe do São Paulo, naquela situação, aquela coisa que aconteceu com Rogério Ceni, em que realmente eu saí do estádio preocupado, né, devido à situação que se formou naquele momento. Irmão, eu acho que no Barradão você já viveu momentos inesquecíveis. Mas eu queria primeiro perguntar, tem algum momento na sua carreira que você fala assim, ó, isso daí eu queria botar na caixinha do esquecimento? Ou tudo para você serve de experiência? Tem algum momento que você fala assim, eu queria esquecer isso, se tratando de Esporte Clube Vitória? Eu vou dizer a você, devido ao fato que aconteceu com o Rogério Ceni, foi uma coisa que eu procurei passar esponja, porque realmente não foi a atitude correta de ambas as partes, tanto dele, que foi desrespeitoso comigo, e eu também fui com ele. Eu revidei e procurei realmente esquecer toda essa situação. Agora, a alegria a gente não pode esconder nunca, né? Tive inúmeras alegrias dentro do estádio Manuel Barradas, o Barradas. Muitas. Lamentei o Vitória não ter ganhado a Copa do Brasil contra a equipe do Santos na ocasião, que o Vitória terminou perdendo. O Vitória perdeu em São Paulo, e no Barradão o Vitória realmente não conseguiu a sua classificação para ganhar aquele título que seria muito importante para todos nós, torcedores do Vitória. Eu estava em Santos nesse jogo, para mim a gente perdeu ali. Ficou com medo, o time era bom do Santos, correto, mas a gente ficou com medo também de jogar. Era um timaço Santos, verdade, né? Time muito bom. Ô, Lavínia, eu queria saber de você. Agora, né, com esse surgimento dessa nova comunicação, né, o YouTube, Instagram, você que é um cara das antigas, né, que viveu
a pior parte, a mudança, e agora tem essa nova era. O que é que você acha dessa nova galera que tá vindo aí, velho? Olha, eu vou dizer a você, não é para fazer média, não. Primeiramente, eu tenho boas informações, tá? Eu tenho um pessoal também aí do Império Rubro-Negro, que faz Isso. um grande trabalho, tá? O Reinaldo Oliveira também, que está com ele é de rádio, também faz YouTube, tá? Eu já convivi assim em viagens de rádio com Anderson Matos, hoje virou realmente YouTube, foi para essa nova tecnologia que eu estou agora também engateando, né? Eu continuo sendo aprendiz, tá? O que eu aprendi no rádio, aprendi. Agora eu preciso aprender muito ainda dessa palhafernália, digo assim, Essa que é nova máquina, realmente né? a internet. Eu preciso realmente me adequar, mas com o tempo a gente vai Com ajustando as certeza. coisas. Eu costumo falar pra galera, porque eu sempre fui viciado. Sempre fui viciado no rádio, sempre fui viciado na televisão de futebol esporte. Né? Que eu vim de uma família de torcedores do Vitória, fanáticos. Então, sempre fui viciado. Eu digo pra galera que antigamente o cara tinha a fazer entrevista, né? Pra de noite a gente escutar, né? E se lembra? Você é da área. Né? Lembra? Hoje em dia não, pô. Aconteceu aqui, virou manchete, né? Como tem esse velho jargão. Então hoje é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Hoje o rádio é instantâneo, né? A comunicação em si é instantânea. Isso. Antigamente, como você falou, que é um exemplo, a transmissão esportiva fora de Salvador. Digamos que o jogo fosse 21 horas, geralmente começava, mas tinha a Voz do Brasil e era obrigatório, 7 às 8, e você tinha que fazer o teste antes. Então a gente chegava no estádio cedo para evitar resolver algum imprevisto, a gente procurar resolver a situação para não perder a transmissão. E a gente falava assim: alô, técnica, alô, fulano de tal, está me ouvindo? Se não me ouvir, é um corte. Se não me ouvir, é um corte. Então ali a gente sabia se o nosso som estava chegando até o estúdio. Então, o cara dava um corte, estava tudo tranquilo, porque a gente não podia cortar a Voz do Brasil. É isso, uma curiosidade. Deu para entender? Fale. Deu para entender, mais Isso. ou menos? Que eu quis Mas dizer? uma curiosidade que eu tinha. Vamos supor, já teve jogos, um exemplo, Vitória e Ji-Paraná. Mas como era essa transmissão antigamente, velho? Era via telefone? Eu sempre tive essa curiosidade. Não. Você pedia a linha, era na época em Bratel, sim. Você pedia a linha, tá? Levava seu equipamento, maleta, certo? Microfones, fone, cabos, entendeu? Um rádio retorno, que a gente fazia o rádio retorno, o rádio você fazia uma adaptação do plug P10, tá? Porque geralmente o fone é P2, botamos o fone P10 para poder realmente a gente colocar o fone. Era tudo rádio. Tudo rádio. E eu lembro que eu tenho uma foto entrevistando o Bigu, que o meu microfone sem fio era desse tamanho aqui. Tinha que ter, era 12 baterias. Imagine o peso que era na ocasião. Hoje você pega assim com a maior facilidade. Hoje, né? Sem nenhum peso, não dói o braço. Oi, irmão, eu vou lhe confidenciar. Hoje é filé, isso. Hoje é filé. Uma coisa que eu sempre fui muito curioso. Um exemplo, quando sai o gol, velho, que eu vejo aquela galera. Eu sempre fiquei ligado nisso. Aquela galera vai no gol e vira o microfone. Eu sempre fiquei muito ligado nisso. Sempre fui, ficcionando essas coisas. Velho. Ficava assim, olhando a forma, às vezes o cara comemorar, aquela comemoração contida. Eu observava muito isso. Eu fiz muito isso. O Vitória fazia um gol, eu abria o microfone, tá? E a técnica lá em cima, na cabine, diminuía um pouquinho para não abafar o grito de gol do narrador.
Mas eu realmente fazia isso constantemente em jogos, nos gols do Vitória. E também correr atrás do jogador para ouvir o desabafo dele naquele momento que ele fez o gol para alegrar o torcedor do Vitória. Meu irmão, eu queria saber de você. Qual é o seu pensamento referente ao Vitória SAF? Ao Vitória ser vendido para algum clube? O que você acha sobre isso? Pela sua experiência que você já viveu no futebol. Olha só, o Vitória é grande, o Vitória é gigantesco, o Vitória tem uma torcida fantástica, uma torcida altamente criativa. Agora, tem que virar SAF. Muitos clubes hoje estão virando SAF. E é o futuro. É necessário ter a SAF. Porque a gente cobra tanto grandes equipes, títulos, e você só vai poder ter título também com um grande investidor por trás disso. Hoje, agora, para você enfrentar o Flamengo, qual é a chance de você ser campeão brasileiro em cima do Flamengo? É minúscula. Em cima do Botafogo, em cima do Palmeiras. Você está me entendendo? Então, os grandes times estão partindo para a SAF. Tá? O Fluminense está doido para ter uma SAF aí. O Vasco da Gama, idem. Agora, o Vitória tem o seu método de querer aceitar a SAF. Mas eu acho que a SAF é inevitável, tá? E o presidente do Vitória, Fábio Mota, tem que pensar muito nesta situação. Porque eu sinto, na verdade, não somente ele, mas tem corrente contrária dentro do Vitória, certo? Contra a questão da SAF. Sabe o que está sabendo do Vitória? É a vaidade. Tem muita vaidade e não é da agora, não. Os homens são vaidosos demais, entende? Eu sei que eles ficam chateados, mas é a pura realidade. Esqueça a vaidade. Vamos realmente olhar o clube, tá? Porque muitos até olham, na verdade, o futuro até mesmo político. Hoje é muito fácil, todo mundo quer entrar na política, não é? Então, eu acho que o caminho é a SAF. É, para mim, repito, a SAF é para chegar e o Vitória realmente crescer mais ainda do que cresceu. E só para complementar o que você está falando, e eu sempre falo em todos os grupos que eu participo, eu sempre fui de torcida organizada, hoje um pouquinho mais afastado, mas continuo sendo. O meu pensamento, você não vai conseguir, principalmente time do Nordeste, não vai conseguir chegar no patamar de um Palmeiras, de um São Paulo, que não são SAF, de um Flamengo, se não for SAF. Haja visto, apesar de ser nosso rival, mas você vê o rival hoje. O rival hoje, ele bate tete a tete com os caras. Pode ainda não ter ganhado nada. E tomara que não ganhe. Mas não tem como você não ser SAF. O Fortaleza foi um grande exemplo disso aí. O Fortaleza, hoje realmente o time está caindo de produção. Tá certo? Agora, quando o Fortaleza cresceu muito, o Fortaleza era... Rapaz, o maior clube de Fortaleza era o Ceará. Concordo. Hoje não. Hoje agora, é o Fortaleza que manda no futebol cearense. E talvez até mesmo no futebol nordestino, juntamente com o nosso maior rival, o Bahia. Não vou chegar a esconder, ser hipócrita e não reconhecer de que o Bahia realmente tornou-se forte mais ainda devido à SAF. Veja o time do Bahia hoje. Agora, nem sempre a bola entra. Mas eu não quero falar de Bahia, eu quero falar de Vitória, que me interessa. Meu irmão, qual é a sua expectativa para esse restante do campeonato? Eu estou bastante preocupado. Preocupado porque o Vitória gastou, o Vitória não investiu, o Vitória gastou, jogou muito dinheiro no lixo, tá? O Vitória procurou contratar quantidade. É só você ver aí. É quantidade. O Vitória não tem jogadores de qualidade. Talvez, nesse elenco do Vitória de qualidade, para mim, ainda é Mateuzinho. Quando quer jogar. Quando quer jogar. Então, eu acho que o Vitória precisa, nesse período de paralisação e agora, é procurar investir em grandes jogadores.
4 ou 5 grandes contratações para que o Vitória saia desta situação, porque é preocupante. O Vitória hoje, agora, é o 16º colocado. Aí Fábio Mota disse, com essa parada aí vai ser bom porque eu vou arrumar o time. E os outros? E os outros? Não é verdade? Eu acho que... Fale. Eu acho que tem que haver, na verdade, um grande investimento. Agora tem que ter investimento, não gasto. Porque o Vitória gastou muito dinheiro e se contratou realmente quantidade. Foi o que eu estava falando para algumas pessoas. Eu falei, rapaz, não entra na minha cabeça você contratar 11 atacantes. Não entra na minha cabeça. Aí agora, o Vitória liberou o goleiro, porque eu acho que ele é um bom goleiro, mas Lucas Arcanjo eu acho melhor que ele. Fortaleceu o Sport. Porque ele mandou o goleiro para o Sport e trouxe um gol. Meu Deus. Então, eu acho assim, ó, vai ser difícil. Porque nem sempre o raio vai cair, né, no mesmo lugar sempre. Vai ser difícil de se manter. Mas vamos ver o que ele vai fazer, né? Os nomes. Ó, você falou num jogador que o torcedor do Vitória, de um geral, pegou muito no pé. Quem? Mas que ele salvou o Vitória salvando Lucas Arcanjo. Eu tenho que fazer justiça. Concordo. Lucas Arcanjo tomou um frango nessa competição internacional aí, e o torcedor do Vitória começou realmente a bater no garoto, tá certo? Anteriormente era o paredão do Vitória. Pô, tomou um frango, não é mais? Não é por aí não, meu amigo. Lucas Arcanjo é um grande goleiro, é titular absoluto do Vitória, hoje e agora. Agora, se o Vitória quiser contratar um grande goleiro, vai para o Palmeiras, pega lá. Pega Hugo no Corinthians. Que é melhor, não é verdade? Infelizmente, o torcedor do Vitória, ele é muito emotivo. Tipo, quando acha que tá bem, acha que tá bem demais, e quando acha que alguma coisa dá errado, acha que nada presta. Um exemplo que você falou nítido foi o Lucas Arcanjo. Eu não acho ele tem pessoas que dizem que ele é um mau goleiro, velho. Lucas Arcanjo é um bom goleiro, pô. Agora só que, pô, a gente joga num time que um time não tem uma boa linha defensiva. Claro que o cara vai tomar gol. Claro que às vezes o cara vai falhar. Se a gente toda hora tomando pressão. Não sei se você concorda com isso. Concordo. Exemplo, a Série C. Quantas defesas, quantos lances de gol Lucas Arcanjo defendeu? Na Série B, agora tinha uma boa zaga. Wagner Leonardo e Cabutanga. Contratou quem? Altura. Contratou quem de qualidade? Não contratou de qualidade. A defesa do Vitória realmente toma gols fáceis. Então, e outra questão também que eu vou aproveitar para falar, porque eu me sinto bem à vontade, o Vitória parou de revelar. Qual foi o último goleiro revelado pelo Vitória? Lucas Arcanjo não veio da... Lucas Arcanjo não veio da base do Vitória. Ele não foi o jogador formado dentro da base do Vitória desde garoto. Ele veio do Galícia. Eu não sabia ele veio do Galícia. Ele veio do Galícia. O saudoso papai dele, Geraldo, foi goleiro do Galícia. Eu entrevistei, inclusive, várias e várias vezes quando tinha Vitória e Galícia na Fonte Nova, porque o repórter fazia os dois times ao mesmo tempo. Tá? Então, Geraldo era o pai de Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo não foi formado dentro do Esporte Clube Vitória desde as suas categorias de base, não. Ele não começou no juvenil, ele não começou depois que ele passou para o júnior, mas não veio do juvenil. Entendi. Entende? Agora, o Vitória revela quem? Parou de revelar. Quantos goleiros o Vitória... Iderlan, quantos goleiros o Vitória revelou para o cenário nacional e internacional, até para a seleção brasileira? Dida, né? Vou Fábio Costa. Citar rapidamente. Vá. Nilson. Borges do Vitória? Borges foi criado do Vitória. Borges eu lembro. Borges foi criado do Vitória. Eu já peguei da época de Borges para frente.
Ivan, goleiro, foi da base do Vitória, mas era uma base, na verdade, que não tinha a estrutura que tem hoje. Não foi uma base. Ali naquela época, naquela ocasião, nos anos 80, você não tinha nem água. Teve um jogador que tomava banho de cuia lá dentro. A água era só água. Hoje tem tudo. Tem Gatorade, tem frutas, tem tudo. Boa concentração. Anteriormente, nada disso tinha. Vitória era um time apenas e tão somente para dentro de campo e para arquibancada. Fora isso, Vitória não tinha estrutura nenhuma, tá certo? Era um time que não tinha, sei lá, muitos não gostavam, né? Até mesmo os setores da imprensa, tá? Porque o Vitória teve muito pouco espaço na imprensa. Veio ter, a partir dos anos 80, 90, mais ou menos, por aí. Lavini, para você, qual foi o Bavi inesquecível que você fala assim, rapaz? Teve tantos, né, mano? 7-3. 7-3. 7-3 na Fonte Nova. Foi papo de maluquice. Um Bavi para mim inesquecível. E aquele ciclo também, quando se inaugurou a Arena Fonte Nova. Eu saí na capa do Correio da Bahia, naquele 5x1. Assim mesmo, né? Até um dia desse, eu ainda tenho guardado o jornal. Inesquecível. É bom, né? Você está forçando muito pela minha memória, viu? Acho que está boa. Não, mas aí a gente tem que tentar, como eu falo, né? Para também não esquecer, agradecer, que eu já estava esquecendo de agradecer a Branco Almeida, né? Que ele que fez essa ponte. Eu falei, Branco, é um sonho que eu tenho. É um sonho que eu tenho entrevistar a Lavini. Porque, mano, eu lhe acompanho há muito tempo, irmão. Você não tem noção. Obrigado. Há muito tempo que eu lhe acompanho. Obrigado. Sou fã. Eu falei, Branco, se você que já foi da comunicação, se você puder fazer essa ponte, eu agradeço muito, irmão. Porque você marcou história. Então, até minha voz trava, porque a verdade é essa. Você marcou história e vem marcando. Não é porque um cara, meu, como você fala bem, torcedor do Vitória, imparcial, né? Você é um cara que não tenho nem palavras para falar, irmão. Só tenho a agradecer a Branco e a você por me dar essa oportunidade, irmão. Pô, que isso, rapaz. Eu, inclusive, sei dos seus projetos, sei dos seus sonhos, tá? O Branco Almeida me relatou algumas coisas a seu respeito, coisas boas, diga-se de passagem, e até dei uma dica para ele que depois até em off eu posso lhe passar, tá? O seu sonho é fazer a comunicação no rádio. Quem sabe? Insista, não desista. Vá em busca do seu objetivo, que você vai chegar lá, entendeu? Eu realmente, se eu for contar, minha trajetória no rádio não foi apenas só de alegria, não, foi muita persistência. Com certeza, tem que ser, eu não vou citar o nome, não, mas tinha um narrador esportivo que foi meu chefe de equipe na Rádio Sociedade de 76, que me botava no ar, na resenha meio-dia, vem aí o repórter Tremedeira. Isso bulia muito com o meu psicológico, eu já entrava arrasado, aí que eu tremia mais ainda. A voz embargava, entendeu? Mas com minha persistência, eu disse, um dia eu vou mostrar esse cara. Graças a Deus, eu consegui realizar todo esse sonho. Hoje eu me sinto um profissional de imprensa realizado devido ao meu trabalho, à minha persistência e ao reconhecimento do torcedor. Não é somente o torcedor do Vitória que me reconhece, não. O torcedor do Bahia também me considera, me respeita muito, porque sabe porque eu faço a crítica. Eu não esculhambo o Bahia. Eu não ando falando mal do Bahia. Às vezes até solta uma piadinha, mas se esculhambar, não. Eu respeito o adversário. Deu para entender? Lavini, eu queria agradecer a você a oportunidade de trocar essa ideia, irmão. Muito obrigado mesmo. Eu acho que hoje eu atingi um degrau que eu nunca imaginei atingir. Eu quero agradecer a você pela oportunidade, irmão. Muito obrigado mesmo. Rapaz, não precisa agradecer. Eu quero até me pedir desculpa a você, devido ao atraso. Era para ter entrado antes,
mas houve um imprevisto, Não, mas eu cheguei a tempo para poder participar, para não deixar o buraco que eu terminei deixando, porque você se projetou todo para fazer essa entrevista comigo. Mas eu me coloco à disposição para o que você precisar, tá? Qualquer tipo de dica, de ajuda, você pode contar comigo, muito tá obrigado. certo? Que você vai ter meu apoio, você tem seus ideais e eu torço que realmente você consiga chegar e alcançar o seu objetivo. E agradecer ao torcedor do Vitória, que eu digo sempre, viu? O torcedor do Vitória tem que parar com essa, não são todos, de amar dirigente, de amar jogador de futebol. O torcedor não pode amar jogador, não pode amar cartola. Não pode morrer de amor por Fábio Mota, por Raimundo Viana, Concordo. por Paulo Carneiro, certo? Por Mateuzinho, por Lucas Arcanjo. Não pode morrer de Eles amor vão por nenhum deles. passar e o Você tem Vitória que vai para a amar. instituição. Então você tem que amar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse clube centenário. Ele foi destruído, ele foi corroído, mas essa torcida é demais, tá? E o Vitória, graças a Deus, cresceu muito. Pena que eu tenho que fazer aqui uma ressalva. O Vitória poderia ser bem maior, porque, para mim, o Vitória, na minha visão, o Vitória teve dois grandes presidentes. O primeiro deles, pela situação que era na ocasião, pela estrutura, o saudoso Raimundo Rocha Pires, que formou um timaço com Jair da Rosa Pinto, Jajá da Barra Mansa, que foi campeão baiano, que o Vitória ganhava campeonato de caju em caju, certo? Era muito difícil ganhar um campeonato. O Vitória armou um grande time e foi campeão. Para mim, pela situação que era no momento, sem dinheiro, sem credibilidade, o Vitória armou um time e foi campeão. E o segundo foi Paulo Carneiro. Olha que eu sou crítico de Paulo Carneiro. Eu sou crítico de Paulo Carneiro. Porque ele fez grandes M no Vitória. Ele teve a oportunidade de voltar agora, entrar definitivamente para a história do Esporte Clube Vitória. Mas, no meio do caminho, terminou se atrapalhando pela sua arrogância, pela sua prepotência. Não calçou a sandália da humildade. E aí que ele terminou se dando mal e o nosso clube também. Eu não tiro uma vírgula do que você falou, principalmente no quesito Paulo Carneiro. Porque eu sou nascido e criado em Canabrava, do lado do Barradão, ao lado do Barradão. Então, eu fui prova ocular de tudo que aconteceu no Vitória. Eu sou prova disso, não é ninguém que me contou. Eu sou nascido e criado em Canabrava no lixão. Para entrar para onde eu moro, tinha que passar pelo lixão. Então, eu vi a mudança que ele proporcionou ao Vitória. O que Paulo Carneiro fez ao Vitória, ele tinha tudo, na minha visão, para ser o top dos tops. Mas, como você falou, a prepotência dele. Mas, mesmo assim, eu ainda agradeço muito, porque eu sou prova viva do que ele fez. Eu sou prova viva. Infelizmente, por besteira, a gente não foi campeão. Principalmente naquela Copa do Brasil de 2004. Não foi? Que a gente perdeu pro Flamengo. Ali, para mim, velho, de todos os títulos, para mim, foi o mais palpável. Porque o Flamengo vinha mal, o Flamengo vinha mal, a gente não conseguiu tirar o Flamengo aqui para pegar o Santo André. Mas é assim mesmo. É que eu digo, né? A vaidade, tudo é vaidade. O Vitória é um clube de muita vaidade. O dia que realmente se usar o amor e esquecer a vaidade, o Vitória vai ser bem mais gigante do que ele é. O Samuel perguntou aqui, irmão. Mano, pergunta a Lavínia se ele pretende voltar a assistir um jogo no Barradão. Claro, eu pretendo voltar brevemente ao Barradão. Eu fiquei muito sentido em não ver o meu clube, o nosso clube centenário chamado Vitória, campeão brasileiro da Série B. Tá? Eu acompanhei pela televisão. Eu realmente chorei muito de emoção. Queria muito estar presente, muito, mas muito mesmo estar presente, tá? Como torcedor de arquibancada. Eu não queria estar lá embaixo. Eu queria estar
realmente no meio da torcida, porque a torcida do Vitória tem, por mim, um respeito muito grande e uma admiração. Lavínia, irmão, muito obrigado mesmo. Valeu, irmão. Um grande abraço, Iderlan. Eu estou à sua disposição. Você tem meu contato. Vamos bater um papo depois, tá certo? E o que depender de mim, você pode ter certeza de que eu estendo a mão para você. E muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, pela fidelidade. Saudações rubro-negras e boa sorte para o nosso clube centenário chamado Vitória. Galera, esse foi mais um Podes Mista Entrevista. Valeu e até a próxima. Tchau.